de São Paulo. Saudações a todos, cumprimentos aos organizadores e participantes que, mais uma vez, se unem para dar voz ao Congresso Internacional de Estudos Sefarditas, Judeus no Mediterrâneo e suas diásporas, intersecções econômicas, sociais e culturais, em sua terceira edição. Mal tinha eu acabado de me deliciar com os caminhos e descaminhos de Al-Mali, o Audaz Sefardi, personagem alter ego do livro com que fui brindada por Elias Salgado, seu autor, que li com a sofreguidão que sagas e livros de aventuras conseguem despertar, deparei-me inesperadamente com um artigo do educador argentino-israelense Gustavo Peretnik sobre quem foram os verdadeiros inventores do violino, os judeus sefaraditas, e que quero mencionar aqui. Não estou confundindo as estações ou alhos com bugalhos, como se dizia por aqui. Tanto o livro quanto o artigo tratam de sefarditas e têm algo em comum. Peretnik iniciou seu texto mencionando o artigo O Mal-Estar Espanhol, do escritor espanhol Basílio Baltazar, publicado em El País. Referindo-se à Espanha, o artigo questionava: por que somos a sociedade menos competitiva da Europa moderna? E respondia com a conhecida constatação: a Espanha foi o único país sem judeus. A infeliz ocorrência da expulsão nos privou, no momento crucial do renascimento europeu, de uma força que se mostraria decisiva no processo de reinvenção cultural inerente à modernidade. Uma comunidade inclinada, por necessidade e vocação, a desafiar os ditames da tirania. Cerca de 200 mil judeus foram expulsos da Espanha sefarada, então. Como judeus espanhóis, sefarditas, também não teriam acesso às novas terras descobertas naquela época. A maioria dirigiu-se a Portugal, onde, como se sabe, foram batizados. Em número menor, dirigiram-se às diversas regiões do Mediterrâneo e a outras partes da Europa. Não temos nada a acrescentar sobre a Espanha, mas sobre os que saíram de lá. É aqui que temos a história narrada por Peretnik, referente ao empobrecimento da Espanha sem os judeus. Dentre os sefarditas expulsos da Espanha, havia luthiers, fabricantes de instrumentos musicais de corda com caixa de ressonância. E o que aconteceu com eles? Expulsos da Espanha, levaram a viola de gamba, viola de perna, instrumento musical em que eram especializados, para a Itália. Os principais violagambistas eram judeus expulsos que, uma vez assentados na Itália, criaram e desenvolveram o violino, um instrumento de dimensões menores, diferente, talvez mais prático. Eles desenvolveram o violino, mas a fama ficou com os italianos. Bom para eles. Pesquisadores levantaram nomes de vários desses luthiers sefarditas na Itália. Além de criarem, fabricarem e consertarem instrumentos, eram exímios musicistas, talvez também cantores. Muitos deles tornaram-se famosos. Esses luthiers cripto-judeus judaizantes-judeus foram parar em outras terras também, mas especificamente em Londres. Um deles se chamava Al-Mali, da família do Al-Mali brasileiro, do Elias Salgado? Não se sabe. O que importa é que ele existiu e o que aconteceu com ele. Ele fez parte de uma história que começou com a coroação em 1509 de Henrique VIII, que decidiu enaltecer a corte inglesa, importando músicos italianos para Londres. Em 1540, um grupo de violagambistas se apresentou em seu palácio. Um ano depois, para obter o favor do Sacro Imperador Romano Germânico e rei da Espanha, Carlos V, seu tio, Henrique VIII
prendeu vários músicos acusados de observância clandestina do judaísmo, prática proibida também na Inglaterra. Os criptos judeus presos eram de famílias expulsas da Espanha e vinham de Milão, o mesmo lugar para onde os violagambistas haviam imigrado. A história tem meandros interessantes e trágicos que deixamos de lado para chegar ao final. Por fim, os violagambistas da corte de Henrique VIII foram liberados, menos 2 deles que morreram no cárcere, John Anthony e Romano de Milan, cujos nomes originais apareceram como Antoni Moisés e Ambrosius de Almalie, provavelmente um derivado de Almalia ou Salgado. O brasileiro Salgado pode e deve regozijar-se não só com os antepassados eruditos nas leis judaicas indicados no seu livro, mas igualmente com seu ilustre parente que foi tocar na corte inglesa e que, lamentavelmente, teve um triste final. Quanto sabemos do caráter sefardita? E do sefardita marroquino? Ou do sefardita marroquino brasileiro? O certo é que não há só uma consciência sefardita. Há muitas formas de se sentir sefardita, arraigadas nas normas e tradições rituais proclamadas pelos rabinos de Sefarad, Espanha, nas suas línguas, do judeu espanhol ao Hakitia, nas vivências próprias dos países em que habitaram e habitam, e as histórias onde existiram e existem comunidades sefarditas e, certamente, o que é o sefaradismo em Israel, com suas características culturais, sociais e políticas próprias. Para o escritor israelense A.B. Yehoshua, os judeus ibéricos desenvolveram uma nostalgia coletiva pelo que houve na Espanha. Isso acabou persistindo por gerações e deu lugar a uma tolerância pelo outro, pela diferença. Não sei o que é essa tolerância e nem sei se é pertinente aqui. Talvez fosse válido para Israel e para os sefarditas vindos da Grécia, a sua família. Mas a questão da perda e da nostalgia, será que é válida para os sefarditas que viveram por séculos no Marrocos e depois séculos na Amazônia e em seguida em outras partes do Brasil? Quão forte e decisiva é a vinculação com a Espanha, se é que existe, ou com o Marrocos? Voltando a Yehoshua, ele perguntou, hoje, o que é a judaicidade sefardita? É uma questão de origem e raízes? É uma identidade histórica ou também política e cultural que uma pessoa pode adotar como própria? Outro conhecido pensador do ser sefardita, o americano-israelense professor Daniel Elazar, traçou o declínio das comunidades sefarditas e enumerou os fatores históricos, demográficos e institucionais que levaram ao que ele denominou de asquenização dos sefarditas. A modernização levou ao renascimento cultural, mas também à desintegração das comunidades tradicionais. Essas dificuldades não detiveram o professor Elazar e ele propôs o renascimento do judaísmo sefardita clássico, uma tradição não dada a excessos, seriamente judaica, mas mundana e cosmopolita, um renascimento de um judaísmo orgânico vivo ao modo sefardita. Voltamos a perguntar, como a identidade sefardita brasileira se encaixa hoje no sefaradismo geral, no judaísmo brasileiro e no próprio Brasil? Salgado menciona a conhecida rota que conduziu os sefarditas da Espanha para o Marrocos e vários deles para o Brasil, como da sua família. Isso teve início há mais de 200 anos. A Amazônia, ou melhor, a floresta amazônica se tornou seu novo lar. E como sobreviveram? Hoje, há bastante material traçando seus caminhos e feitos na então desconhecida América. Mais interessante é saber quem eram eles, quem são eles hoje. Cada história particular
como a narrada em Al-Mali, o Audaz Sefaradi, de Elias Salgado, nos ajuda a conhecê-los e ouvi-los. A leitura do livro de Salgado, Al-Mali, o Audaz Sefaradi, expõe uma senda pessoal ousada, que não recua nem se esconde dos inúmeros empecilhos para ser um autêntico sefardita marroquino, amazonense, carioca, israelense do século XXI. Não esteve só no seu itinerário. A presença forte do pai, Shlomito, de Rabbi Shimon Bar Yochai, o rabino Shimon Bar Yochai, o influente sábio do século II, que é considerado uma figura central no misticismo judaico e autor do Zohar, sem cuja proteção, parece-me, um judeu marroquino amazonense não sobrevive, mesmo não sendo fiel praticante, e várias outras pessoas. Mas não posso deixar de mencionar, na verdade, prestar homenagem à personagem Malka Heigel, aka Regina Igel, que deveria estar ocupando hoje esse espaço, e a quem acredito os louvores, segundo Salgado, de ter-lhe aberto as portas para saber e pôr a público o que ele é e o que deve fazer pelo seu nicho. A Malka Regina, parabéns pelos feitos e votos de Refuah Shleimah. E a Salgado, obrigada por nos propiciar esses preciosos momentos da vida judaica brasileira contemporânea. Parabéns. Obrigada a todos.